Você já percebeu como quase todo mundo se considera uma pessoa boa? E talvez você também se veja assim. Você tenta fazer o certo, evita machucar os outros, engole os sentimentos para não gerar conflito, se esforça para ser compreensivo. No entanto, então, por que, mesmo assim, você continua machucando quem ama? Porque às vezes suas palavras saem carregadas de algo que você jura que não sente? Porque certos silêncios seus doem mais do que gritos? Porque você ajuda, mas no fundo se sente ressentido? Existe uma dor silenciosa nisso. A dor de perceber que talvez ser uma pessoa boa não esteja impedindo você de causar dor. E talvez a angústia mais profunda não seja essa. Talvez seja outra. Talvez seja o medo de descobrir que por trás da sua bondade existe agressividade, inveja, ciúme, desejo de controle, orgulho ferido, porque admitir isso parece perigoso. Parece que, se você reconhecer esses impulsos, você deixará de ser quem acredita que é. Foi exatamente esse território que Carl Jung decidiu explorar. E não como teoria, mas como sobrevivência. Depois de romper com Sigmund Freud, Jung mergulhou em uma crise psíquica profunda. Ele começou a confrontar sonhos perturbadores, imagens simbólicas intensas, impulsos contraditórios dentro de si mesmo. Ele não estava estudando o inconsciente de longe, ele estava sendo atravessado por ele. Foi dessa experiência que nasceu uma das ideias mais desconfortáveis da psicologia. Até que você torne o inconsciente consciente. Ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. Em termos simples, aquilo que você não reconhece em si continua agindo silenciosamente. E o ponto central aqui é perturbador. O mal raramente nasce da maldade assumida. Ele nasce da sombra negada. Não é o vilão assumido que mais preocupa Jung. É a pessoa que acredita ser absolutamente boa. E por isso, nunca questiona o que esconde. Então deixa eu te fazer uma pergunta difícil. E se isso que você chama de bom coração for, às vezes, apenas medo de encarar o que sente? Jung chamou de sombra tudo aquilo que você rejeita em si para continuar se vendo como alguém aceitável. Não é só o que é feio, é o que ameaça a sua identidade. Se você construiu a imagem de pessoa compreensiva, então sua agressividade vira algo inaceitável. Se você se vê como maduro, sua inveja precisa ser escondida. Se você se orgulha de ser equilibrado, sua raiva precisa ser enterrada. E aqui está o erro invisível. Quanto mais você se identifica com a própria bondade, mais você reprime os impulsos que contradizem essa imagem. Mas o que é reprimido não desaparece. Ele se reorganiza, ele espera. Ele encontra saídas indiretas. A pessoa sempre paciente começa a usar ironia. A pessoa sempre disponível começa a esquecer compromissos importantes. A pessoa sempre compreensiva começa a explodir de forma desproporcional anos depois. Você já viu isso acontecer? Ou pior, já se viu assim? O mecanismo é simples, mas poderoso. Quando você reprime uma emoção, seu sistema nervoso não entende isso como maturidade. Ele entende como tensão acumulada. O cérebro entra em estado defensivo quando sua identidade moral é ameaçada. Se alguém sugere que você foi egoísta, por exemplo, a reação não é reflexão imediata. É defesa, porque não está em jogo apenas um comportamento. Está em jogo quem você acredita ser. É como vestir uma armadura chamada virtude. Por fora, ela brilha. Por dentro, começa a enferrujar. E quanto mais tempo você passa defendendo essa imagem, menos acesso você tem à sua própria verdade emocional. Hoje, isso se tornou ainda mais perigoso. Vivemos em uma cultura onde parecer correto vale mais do que ser inteiro. Nas redes sociais, a performance moral virou moeda social. Opiniões são exibidas como certificados de bondade. Indignações são postadas como provas de caráter. Mas quase ninguém se pergunta: o que está sentindo de verdade por trás disso? Existe um mito muito perigoso aqui. O mito de que reconhecer seus impulsos sombrios te torna pior. Quando na verdade, ignorar isso é o que os torna perigosos. Reconhecer que você sente inveja não te transforma em alguém mesquinho.
mas fingir que não sente. Pode transformar essa inveja em sabotagem silenciosa. Reconhecer que você sente raiva não te transforma em violento, mas negá-la pode transformá-la em ressentimento crônico. A sombra não cresce porque você é mau. Ela cresce porque você insiste em parecer bom demais. Existe uma forma de fazer o bem que quase ninguém questiona: ajudar, ficar disponível, resolver problemas, cuidar, salvar. Mas existe uma dor oculta aqui: ajudar para ser indispensável. Às vezes, o gesto parece altruísta, mas por dentro existe uma necessidade silenciosa. Se eu for necessário, não vão me abandonar. Isso não nasce de maldade. Vem de medo. Medo de não ser suficiente apenas sendo quem você é. Medo de que, se você parar de ajudar, parem de precisar de você. E se não precisarem, talvez não fiquem. Então você se torna o forte. Que aguenta. Aquele que resolve, sustenta todo mundo, mas quase nunca pergunta a si mesmo: você ajuda porque ama ou porque precisa ser necessário? Essa é uma das formas mais sutis da sombra agir, porque por fora existe generosidade, mas por dentro pode existir dependência emocional. E aqui entra algo importante. Comportamentos de cuidado ativam circuitos de recompensa no cérebro. Quando você ajuda e recebe reconhecimento, seu cérebro libera dopamina. Você sente prazer, sente validação, sente importância e, sem perceber, começa a repetir o comportamento não apenas por compaixão, mas pela sensação de valor que ele gera. Isso cria um ciclo. Você ajuda, se sente necessário, ganha validação, reforça a identidade de pessoa indispensável, mas ao mesmo tempo começa a se esgotar. E quando o outro começa a amadurecer, ganha autonomia, tomar decisões próprias, algo incomoda, porque se ele não precisa mais de você, quem você é nessa relação? Foi nesse ponto que Carl Jung falou sobre projeção. Aquilo que você não aceita em si, você tenta consertar no outro. Às vezes você tenta salvar no outro a fragilidade que não suporta reconhecer em si. É como construir uma ponte para salvar alguém que está do outro lado, mas secretamente amarrar essa pessoa à ponte para que ela nunca vá embora. E existe um detalhe ainda mais delicado: quando sua boa intenção impede o outro de amadurecer. Quando você resolve tudo antes que o outro enfrente as próprias consequências. Quando você suaviza cada impacto da vida para proteger quem ama. Parece amor, mas pode ser controle inconsciente. E controle, mesmo quando nasce do cuidado, ainda é uma forma sutil de invasão. Existe algo ainda mais perigoso do que a sombra individual: a sombra coletiva. Carl Jung percebeu isso vivendo na Europa durante as guerras mundiais. Ele observou algo perturbador. Milhões de pessoas não acreditavam estar fazendo o mal, acreditavam estar fazendo o certo, defendendo valores, protegendo a moral e salvando a sociedade. Quando a sombra deixa de ser individual e se torna coletiva, ela ganha força. Porque agora não é mais eu contra mim, é nós contra eles. E quando você está dentro de um nós, a responsabilidade parece diluída. Você não sente que está atacando, você sente que está defendendo. Não sente que está excluindo, mas sim que está protegendo. O senso de superioridade moral anestesia a autocrítica. E aqui está o paradoxo psicológico. Quanto mais alguém se vê como moralmente correto, menos questiona suas próprias motivações, porque na própria narrativa interna, ela já está do lado do bem. Hoje isso é visível. A cultura do cancelamento, por exemplo, muitas vezes se apresenta como justiça, mas em muitos casos funciona como descarga de agressividade moralizada. A pessoa não sente que está sendo cruel, sente que está sendo consciente. Mas quando a indignação vira prazer, quando a exposição pública vira espetáculo, quando a exclusão vira satisfação, algo da sombra está operando. E quase ninguém percebe. É como um espelho quebrado. Cada fragmento acredita refletir a verdade inteira. Cada grupo acredita possuir a moral definitiva.
e qualquer discordância passa a ser vista como ameaça. A armadilha moral disfarçada de consciência social é essa: confundir certeza com lucidez, confundir intensidade emocional com verdade, confundir pertencimento com consciência. A sombra coletiva cresce quando ninguém está disposto a perguntar: o que em mim está sendo ativado aqui? Porque é muito mais fácil apontar o erro do outro do que reconhecer o impulso agressivo dentro de si. Existe uma versão ainda mais sofisticada da sombra. Ela usa linguagem elevada, fala de luz, de evolução, de energia, de consciência, mas evita, a qualquer custo, encarar a própria raiva. Essa é a espiritualidade performática, aquela que parece tranquila por fora, mas por dentro está em tensão constante. Você já conheceu alguém que fala de paz o tempo todo, mas reage com frieza quando é contrariado? Ou alguém que diz está tudo bem, mas o corpo está rígido, o maxilar travado, os ombros tensos? Existe uma frequência dissonante aí. O discurso é sereno, mas o sistema nervoso está em alerta, porque evitar conflito não é o mesmo que estar em paz. Muitas vezes, o que chamamos de elevação espiritual é apenas medo de reconhecer impulsos como a inveja, competição, desejo de poder, necessidade de reconhecimento. Esses impulsos não desaparecem porque você decidiu ser luz. Eles apenas descem para o porão da psique. E, como diria Carl Jung, individuação não é se tornar luz, é sustentar luz e sombra sem negar nenhuma. Tentar iluminar o quarto ignorando o porão não elimina o que está lá, só faz com que o porão comece a influenciar a casa inteira no escuro. Existe um sinal sutil de desalinhamento interno, a necessidade excessiva de parecer equilibrado, quando você não se permite demonstrar irritação, quando você nunca admite frustração, quando você transforma qualquer conflito em lição espiritual imediata. Pode parecer maturidade, mas pode ser repressão refinada. E quando a agressividade não encontra espaço consciente, ela não desaparece. Ela se transforma em ressentimento crônico, em comparação silenciosa, em críticas passivo-agressivas, em afastamento frio. A pessoa continua dizendo que está em paz, mas internamente está em guerra. Existe uma revelação contraintuitiva aqui. O problema não é sentir impulsos sombrios. O problema é não saber que eles estão operando. Raiva não reconhecida, inveja não admitida, desejo de controle não assumido. Nada disso faz de você uma pessoa má. Mas quando esses impulsos ficam inconscientes, eles começam a dirigir suas escolhas. E você chama isso de destino. Quanto mais rígida é sua identidade moral, mais forte tende a ser a sombra reprimida. Se você precisa ser sempre o maduro, não pode admitir imaturidade. Se precisa ser sempre o justo, não pode reconhecer parcialidade. Se precisa ser sempre o bom, não pode admitir egoísmo. Então esses aspectos não desaparecem, eles se acumulam. E quanto mais você investe energia sustentando a máscara, menos energia sobra para amadurecer de verdade. Imagine quanta força psíquica é gasta tentando manter uma imagem perfeita. Agora imagine se essa energia fosse usada para autoconhecimento. Integrar a sombra não é destruir aquilo que há de agressivo em você. É como domar um animal selvagem, não matá-lo. Um animal domado protege. Um animal reprimido ataca no momento mais inesperado. Existe um modelo simples para começar esse processo. Primeiro, identifique reações exageradas. Quando algo te irrita de forma desproporcional, isso é um sinal. Segundo, pergunte a si mesmo, com honestidade brutal, o que isso diz sobre mim? Não é sobre o outro, sobre você. Terceiro, assuma a responsabilidade sem autoataque. Reconhecer um impulso não significa se condenar, significa amadurecer. Esse movimento se aproxima do que chamava de imaginação ativa, menos um diálogo consciente com os conteúdos internos, não para justificá-los, mas para compreendê-los. Porque o mal mais perigoso não é o que você sente, é o que você sente e nega. Se existe uma verdade central em tudo isso, é esta:
Pessoas boas fazem o mal quando não reconhecem a própria sombra. Não porque sejam perversas, não porque tenham má intenção, mas porque partes inconscientes assumem o controle. A agressividade negada vira crueldade disfarçada. A inveja não admitida vira sabotagem silenciosa. O medo não reconhecido vira controle. E tudo isso pode acontecer enquanto você continua acreditando que está apenas sendo bom. Carl Jung escreveu algo profundamente desconfortável. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Perceba a diferença. Integrar não é justificar. Reconhecer sua raiva não é sair ferindo pessoas. Reconhecer sua inveja não é agir com mesquinhez. Reconhecer seu desejo de controle não é manipular. É exatamente o oposto. Quando você traz a sombra para a consciência, ela perde a necessidade de agir no escuro. Maturidade não é pureza, é ambivalência assumida. É saber que você é capaz de generosidade e também de egoísmo, de amor e de agressividade, de luz e de escuridão. E sustentar isso sem colapsar sua identidade. Hoje, em uma era de exposição constante, onde todos competem para parecer moralmente corretos, integrar a própria sombra se tornou um ato silencioso de coragem. Porque exige menos performance e mais honestidade, menos ataque e mais autorresponsabilidade. Então eu deixo você com uma pergunta que talvez seja desconfortável demais para responder rapidamente. O que você tem medo de descobrir sobre si mesmo? Se esse vídeo te provocou de alguma forma, não ignore essa sensação. Escreva nos comentários qual parte da sua sombra você percebeu hoje. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, onde a gente não busca parecer melhor, mas se tornar mais consciente, inscreva-se no canal. Aqui, a jornada não é para ser perfeito, é para ser inteiro. Porque atravessar conflitos externos é difícil, mas atravessar a ponte para dentro de si é o que realmente transforma. E é ali, quando você decide olhar para o que sempre evitou, que o mal deixa de agir no escuro e começa a se transformar em consciência.